Olá, com 87,97% dos votos, conta de mentiroso no resultado oficial da votação que começou na sexta-feira e terminou no domingo, o ditador Vladimir Putin deu um verniz de legitimidade à sua tirania, à cleptocracia e à invasão da Ucrânia, que ameaça deflagrar uma terceira guerra mundial. Chamei de votação e não de eleição porque eleger significa escolher. O eleitor russo não teve escolha. Os adversários de Putin foram mortos ou impedidos de concorrer. Nenhum candidato é contra a guerra. Nas grandes cidades houve um protesto limitado. A oposição convocou para ir votar ao meio-dia, formando filas nas sessões eleitorais e para anular o voto, escrevendo o nome de Alexei Navalny, o líder oposicionista morto no mês passado. Milhares atenderam à convocação. Vladimir Putin manda na Rússia há quase um quarto de século, desde que virou primeiro-ministro de Boris Yeltsin em 9 de agosto de 1999 e presidente interino com a renúncia de Yeltsin em 31 de dezembro de 1999. Em 26 de março do ano 2000, Putin foi eleito presidente. Com este quinto mandato que conquistou no domingo, ele reina mais 6 anos no Kremlin e deve ultrapassar o ditador soviético Joseph Stalin. Stalin luta pelo poder depois da morte do líder da Revolução Comunista, Vladimir Lenin, em 1924, consolida o poder em 1927 e reina como um ditador absoluto até a morte em 1953. Foram, portanto, 29 anos de tirania. Putin tem 24 anos no poder, com mais 6 anos vai a 30, é o líder mais poderoso da Rússia desde Stalin. Durante 4 anos, de 2008 a 2012, numa dança das cadeiras, Putin foi primeiro-ministro de Dmitry Medvedev para respeitar o limite constitucional de 2 mandatos. Depois mudou a Constituição. Com direito a outro mandato de 6 anos, Putin tem planos de ficar no poder até 2036. Aí ultrapassará também a imperatriz Catarina II, a Grande, que reinou por 34 anos no fim do século XVIII. Na história da Rússia, ficaria atrás apenas de Pedro o Grande e Ivan III, que reinaram por 43 anos, e Ivan IV o Terrível, que reinou por 37 anos. Putin tem 71 anos, se cumprir mais 2 mandatos, estará com 83. E não há razão para imaginar que saia. A maioria dos observadores russos vê Putin como um ditador perpétuo. No discurso da vitória, ele citou Navalny pela primeira vez desde sua morte. Teve a cara de pau de dizer que estava pronto a libertar Navalny numa troca de prisioneiros com o Ocidente, desde que ele não voltasse mais à Rússia. Putin era um espião do KGB, o Comitê de Defesa do Estado, a polícia política da União Soviética. Era subchefe do escritório de Dresden, na Alemanha Oriental, durante a Revolução que provocou a queda do Muro de Berlim em 1989. Quando o prédio foi cercado por manifestantes, Putin ameaçou atirar e pediu ajuda ao governo alemão oriental. A resposta de Berlim Oriental foi: só podemos agir com a autorização de Moscou, e Moscou está em silêncio. O último líder soviético, Mikhail Gorbachev, apoiava ou pelo menos tolerou as revoltas contra as ditaduras comunistas da Europa Oriental. Desde que chegou ao poder, Putin faz questão de que Moscou nunca esteja em silêncio. Em 1991, Putin deixa o KGB, não é o ano do fim da União Soviética, para entrar na política, vira assessor de Anatoly Sobchak, prefeito de São Petersburgo. Como vice-prefeito de São Petersburgo, em 1994, Putin participa de uma conferência internacional em que declara que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Desde que chegou ao poder, Putin tenta restaurar o poder imperial da Rússia e da União Soviética, por exemplo, exercendo controle sobre as repúblicas soviéticas como Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Geórgia e Armênia. Estou citando apenas as europeias não muçulmanas. Quando Sobchak perde a eleição, em 1996, Putin comenta que não se deve realizar eleições sem saber o resultado com antecedência.
É o que aconteceu neste fim de semana na Rússia, uma eleição falsa para dar aparência de legitimidade a um ditador sanguinário que sacrifica seu próprio povo e um povo irmão numa guerra estúpida em que o número de soldados russos mortos é estimado entre 66 e 88 mil e o total de mortos em cerca de 120 mil nos 2 primeiros anos da guerra, completados em 24 de fevereiro. Com a derrota de Sobchak, Putin vai trabalhar no Kremlin, levado por Anatoly Chubais, o ministro responsável pela desastrosa e fraudulenta privatização do governo Yeltsin. Em julho de 1998, Putin é nomeado diretor do Serviço Federal de Segurança, o sucessor do KGB. Ele tinha apenas 46 anos quando foi alçado ao topo da política russa, em agosto de 1999, tirado da obscuridade por um Boris Yeltsin doente para servir como primeiro-ministro russo e logo se tornar presidente interino. Para consolidar o poder, depois de atentados terroristas no Cáucaso, a Rússia invade o Daguestão. Em setembro, uma série de atentados em setembro do mesmo ano, 1999, uma série de atentados terroristas contra edifícios de apartamentos em Moscou e outras cidades russas, com cerca de 300 mortes. O serviço secreto de Putin é suspeito desses atentados, mas, em resposta, Putin começa a Segunda Guerra da Chechênia, uma campanha militar brutal que vai até 2009, com cerca de 45 mil mortes. Com a mesma lógica brutal de terra arrasada, agora tenta subjugar a Ucrânia. Em 2008, invadiu a ex-república soviética da Geórgia numa guerra de 16 dias que deixou centenas de mortos. Não foi uma guerra arrasadora como as outras que eu falei. Agora, enquanto destrói um país irmão, a Ucrânia, Putin vende aos russos a ideia de que a expedição militar especial, que ele não chama de guerra, está, na verdade, enfrentando a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que ficou ainda mais forte, com a adesão das historicamente neutras Suécia e Finlândia, uma derrota para Putin no conflito com a Ucrânia. Uma das razões da sobrevivência de Putin é que sua liderança, o estilo de liderança tipo KGB, não admite rivais. O líder da oposição, o advogado e blogueiro anticorrupção Alexei Navalny, morreu em 16 de fevereiro, um mês antes da eleição, numa colônia penal ao norte do Círculo Polar Ártico, um gulag do século XXI, depois de sobreviver a um envenenamento em 2020 e ser preso na volta à Rússia por violar a liberdade condicional ao sair do país desacordado para tratamento na Alemanha. Com a morte de Navalny, Putin deixa claro que não há alternativa a seu poder absoluto. Outros rivais em potenciais foram mortos, como o ex-vice-primeiro-ministro Boris Nemtsov, assassinado a tiros a 50 metros das muralhas do Kremlin em 27 de fevereiro de 2015, 2 dias antes de um comício em que denunciaria, ao lado de Navalny, a corrupção no governo e a insensatez da guerra na Ucrânia. Nemtsov era cotado quando Yeltsin escolheu Putin como sucessor. A lista dos rivais reais ou imaginários assassinados pela ditadura de Putin é longa. Tem jornalistas, empresários, executivos, intelectuais, diretores e defensores dos direitos humanos. Inclui casos de morte súbita e queda de andares altos de edifícios. O exemplo mais notório, além de Navalny, foi do senhor da guerra Yevgeny Prigozhin, o ex-chefe de cozinha de Putin, dono de um exército particular, empresa de mercenários, empresa de segurança privada Wagner, um ex-aliado de Putin que fazia o jogo sujo para a Rússia na África, vendendo serviços de segurança de seus mercenários a ditadores, em troca de contratos de exploração mineral. 2 meses depois de fomentar um motim contra o ministro da Defesa, o comandante das Forças Armadas da Rússia, e de ameaçar marchar até Moscou, essas ameaças, o motim é de 23 de junho do ano passado. Depois Prigozhin recuou e 2 meses depois morreu. O avião em que viajava, um Legacy fabricado pela Embraer, explodiu no ar em 23 de agosto do ano passado,
Normalmente, a empresa fabricante do avião participa das investigações sobre acidentes aéreos. Neste caso, não foi convidada. Até mesmo seus rivais nominais na eleição deste fim de semana são, na melhor das hipóteses, ninguém sancionados pelo Estado. Os dois únicos candidatos contra a guerra, Ekaterina Duntsova e Boris Nadezhdin, foram proibidos de concorrer. Os outros candidatos eram Nikolai Korotonov, do Partido Comunista, Leonid Slutsky, herdeiro político de Vladimir Zhirinovsky, o maior bufão, o maior palhaço da política russa pós-soviética, do Partido Liberal Democrata, e Vladislav Davankov, presidente da Duma do Estado, a Câmara dos Deputados da Rússia, pelo Partido Povo Novo. O maior partido do país é a Rússia Unida, o partido de Putin, o de apoio a Putin, porque oficialmente o ditador não é ligado a nenhum partido, é uma entidade que paira sobre a política russa. Com poder absoluto, ao lidar, por exemplo, com um país como os Estados Unidos, onde o governo muda a cada 4 ou 8 anos, e mesmo da Europa, onde os regimes são parlamentaristas, Putin pode esperar e incentivar a vitória de um líder mais amigável, como o ex-presidente Donald Trump, ou os primeiros ministros da Hungria, Viktor Orbán, e da Eslováquia, Robert Fico. Se o putinismo não tolera rivais, também há pouco espaço para herdeiros. Em um ensaio publicado na revista Foreign Affairs na semana passada, os especialistas em Rússia Michael Kimmage e Maria Lipman examinam se a própria força de Putin seria uma fraqueza para o regime e observam que a ideia de um putinismo para sempre dá aos russos uma sensação de estabilidade. Mas o putinismo tem suas vulnerabilidades, advertem os analistas. Qualquer regime que prometa viver para sempre não pode mostrar sinais de fracasso. Kimmage e Lipman entendem que o regime precisa de uma aura de invencibilidade. A única maneira real de derrubar Putin do poder seria uma derrota na guerra. Desde a invasão da Ucrânia, ele faz uma chantagem atômica e insinua que pode usar armas nucleares se o Estado russo estiver em perigo, como ele faz o estilo dos que pensam como o rei Luís XIV da França, que dizia que o Estado sou eu. Se o seu poder for ameaçado, Putin pode disparar o gatilho nuclear. Putin apresenta a si mesmo como o salvador onipotente, acrescenta o artigo da Foreign Affairs, o único capaz de orientar o destino da Rússia. Isto representa um risco de longo prazo para o regime. O discípulo mais conhecido do ditador é Dmitry Medvedev, hoje vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia. Medvedev, eu já falei no início, foi presidente da Rússia entre 2008 e 2012, enquanto Putin continuava mandando como primeiro-ministro. O rodízio na liderança serviu para Putin escapar dos limites constitucionais da reeleição. Ele mudou a lei, na época eram apenas 2 mandatos consecutivos, ele mudou a lei em 2021 para não precisar fazer a dança das cadeiras novamente. Medvedev já foi visto como um potencial reformista, mais liberal, com um toque mais suave do que Putin. Agora é mais conhecido pelo nacionalismo agressivo e as declarações zombeteiras sobre a Ucrânia e o Ocidente. A natureza desequilibrada das últimas declarações de Medvedev muitas vezes choca. Alguns analistas entendem que ele exerce um papel cuidadosamente orquestrado de bobo da corte do Kremlin, que pode ser para parecer que alguém pode ser ainda mais ligadura do que Putin, enfim, para que Putin pareça mais moderado, o que é um absurdo. Desde a ascensão inicial de Medvedev, Putin não procurou publicamente um parceiro júnior, deixando em aberto a sucessão. Se nomear um sucessor imediatamente, fica mais fraco, transfere parte do poder. Além de Medvedev, outro candidato óbvio é o primeiro-ministro Mikhail Mishustin. Líderes militares como o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, são bem conhecidos, mas não têm o apoio popular, como ficou claro durante a rebelião de Prigozhin.
O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, bastante popular, foi candidato à reeleição pelo Partido Rússia Unida no ano passado. Antes era independente. O movimento, a entrada dele para o partido, foi interpretada pelos críticos como uma manobra para impedir seu crescimento político em uma cidade, Moscou, onde o partido do poder é menos popular. Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, é considerado muito poderoso. Patrushev ficou nos bastidores até a invasão da Ucrânia e aí decidiu aderir ao discurso mais ligadura para se tornar uma voz preeminente. O governador da região de Tula, Alexei Dyamin, também é bem conhecido, quer dizer, não é bem conhecido no Ocidente, mas sua formação foi guarda-costas pessoal de Putin e sua promoção a altos escalões militares geraram especulações de que ele poderia ser um candidato favorito do novo czar do Kremlin. Embora outros líderes fortes muitas vezes tentem resolver a sucessão em família, não está claro se Putin o seguirá. Oficialmente, o presidente russo tem 2 filhas e pouco fala sobre elas. As 2 são citadas na mídia russa, ambas são acadêmicas, uma trabalha com matemática e a outra com genética. Mas as filhas de Putin não têm uma vida pública ligada a ele. Não há nenhum sinal de que estejam sendo preparadas para exercer o poder. Sem rivais reais, sem herdeiros políticos, sem oposição, grande parte da especulação sobre o futuro da Rússia se concentra na saúde de Putin. No ano passado, houve um rumor de que teve um ataque cardíaco. Esse rumor se espalhou através de uma conta popular do Telegram para grandes veículos de notícias internacionais, apesar da falta de provas. Mesmo que sejam apenas rumores, estas histórias refletem uma concepção básica. A menos de que algo significativo mude na Rússia, Putin morrerá no cargo. Como Robert Pearson, um especialista em Rússia da Academia Militar dos Estados Unidos, escreveu na semana passada, Putin não pode se afastar do poder e desfrutar de uma aposentadoria tranquila, mesmo que quisesse, porque é um ditador sanguinário, tem muitos inimigos. A capacidade de Putin de jogar a longo prazo lhe dá tempo para corrigir erros de política externa. Se a invasão inicial da Ucrânia fracassou, a Rússia foi capaz de recuperar pequenos ganhos territoriais que perdeu na contraofensiva da Ucrânia e conseguiu isso através da pura persistência no impasse sangrento que desgasta o governo de Kiev e seus aliados ocidentais. A economia russa se estabilizou após o choque inicial das sanções ocidentais, com a ampliação do comércio com o sul global, inclusive com o Brasil. Se há uma política que não mudou do governo Bolsonaro para o governo Lula, é a aliança com a Rússia, talvez porque os 2 países são membros do grupo BRICS. O ex-presidente foi a Moscou garantir o suprimento de fertilizantes a seus aliados do agronegócio. O atual presidente culpa igualmente os 2 lados pela guerra imperial de agressão da Rússia contra a Ucrânia, relutou em se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Quando morreu o líder da oposição na Rússia, numa das piores prisões do país, Lula falou que ia esperar o resultado da investigação antes de acusar alguém. Putin tem mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional em março de 2023, fez 1 ano agora, pelo sequestro e deportação de menores ucranianos levados para a Rússia para russificação, numa assimilação cultural forçada que é considerada crime de genocídio. Mas o Brasil está pronto a estender o tapete vermelho para o ditador russo, como fez com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, se Putin vier à reunião de cúpula do Grupo dos 20 no Rio de Janeiro em novembro. O homem mais perigoso do mundo iniciou uma guerra imperial na Europa, como não se via desde a Segunda Guerra Mundial, e ameaça usar armas nucleares, mas ainda assim é aliado do governo brasileiro.
Muitos preveem que quando Putin finalmente deixar o cargo, haverá uma amarga e caótica luta pelo poder. Os dias, meses e anos após a partida de Putin podem ser ainda mais turbulentos do que se espera, escreveu o professor Robert Pearson, da Academia Militar dos Estados Unidos. Mas só porque é uma luta pelo poder, não significa que o sistema acabará por mudar. No artigo da Foreign Affairs, Kimmage e Lippmann teorizam que quem assumir o comando da Rússia acabará por herdar o Estado que Putin criou com seus poderosos serviços de segurança e militares. Na verdade, esse é o Estado soviético que é o Estado soviético que Stalin criou. Se os herdeiros de Putin são um produto desse sistema, vão querer mudá-lo? Há uma inércia embutida no sistema, em todo o sistema político. Eles não gostariam de ver conflitos internos comprometendo a posição geopolítica da Rússia, nem gostariam de abandonar as construções ideológicas e as alianças de Putin, escreveram Kimmage e Lippmann. Putin fez o suficiente para que quem o segue, provavelmente quem seja o sucessor. Como porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse em novembro, o eventual sucessor de Putin não deve mudar tanto a Rússia. Eles serão os mesmos, afirmou Peskov à televisão russa, diferentes, mas iguais. Esta é a lógica do putinismo que lembra o livro 1984, do escritor inglês George Orwell, com uma guerra onde guerra é paz, liberdade é servidão e ignorância é força numa sociedade distópica controlada por um grande irmão que observa tudo e controla tudo e a todos. O que Putin mais teme são as chamadas revoluções coloridas que derrubaram autocratas aliados na Geórgia, na Ucrânia e na Armênia. Quando começaram os protestos na Rússia contra a fraude nas eleições parlamentares de 4 de dezembro de 2011, o ano da Primavera Árabe, Putin teve medo de que tivesse chegado a sua hora e tratou de voltar à presidência na eleição de 2012 para nunca mais sair. Eleições e manifestações populares não vão derrubar Vladimir Putin. A derrota na guerra pode. Por isso, o presidente francês Emmanuel Macron e outros líderes ocidentais consideram essencial que a Rússia não ganhe. Uma vitória na Ucrânia encorajaria Putin a continuar avançando. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Threads e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.